a gente deu início à disciplina de gestão e análise de custos, e a gente até foi bem... Ai, meu Deus, meu pescoço, um pouquinho demorado ontem, né? Hoje vai ser mais rápido, tá bom? Ontem nós vimos toda a unidade 1, que foi toda a parte de conceitos, bem introdutória. Hoje nós vamos ver toda a unidade 2. Aí só vai ficar faltando mesmo a unidade 3 na semana que vem, tá bom? E aí a gente finaliza a disciplina bem certinho no tempo dela mesmo. Até para vocês responderem aí as avaliações, fica melhor, né? Pronto. Agora, hoje nós vamos ver sistemas de custeio e formação de preço. Deixa eu ver aqui, se alguém quer entrar. Ai, que soninho. Gente, pelo amor de Deus, esse negócio de você dormir é um caminho sem volta. Ai, é muito ruim sem poder ouvir vocês. Não sei por que não tá dando certo. Bora lá. Qualquer dúvida, coloquem aqui nas mensagens do Teams, que eu vou ficar com ele aberto, tá bom? Então, o objetivo aí da unidade 2 é que a gente compreenda o conceito de custeio, do sistema de custeio, conhecer também as características dos principais sistemas de custeio, também os métodos que podem ser utilizados e realizar a comparação do sistema ABC versus GECOM. Aqui, vamos amarrar esse cabelo calor. Vamos lá. Começando pelo tópico 1, vamos falar de sistemas de custeio. Sistemas de custeio nada mais do que um sistema de informação que vai auxiliar as áreas de gestão da empresa no momento de tomar decisões. Há diversas abordagens quanto a esse sistema de custeio, e é importante que a empresa, no momento que for fazer ali a sua escolha, né, sobre qual utilizar, ela escolha aquele que melhor vai se adaptar ao seu ramo de atividade e as políticas de gestão que você pretende implantar ou que você já realiza aí nessa empresa. Então, não existe uma receita, né? Você vai ter que analisar a partir do perfil e das suas necessidades. Esses sistemas de custeio, eles também podem ser conhecidos aí como sistemas de acumulação de custos, ou pelo nome de sistema de custeamento, ou simplesmente sistema de acumulação. Se vocês se depararem com esses termos, tá? Se referem aí a sistemas de custeio. Aí os sistemas de custeio, a gente vai ver aqui, começando pelo de acumulação por processo. Sempre é importante a gente ter em mente que quando a gente está falando aqui de análise de custo, vai analisar os custeios, a gente vai estar falando ali de processos produtivos, né, de prestação de serviço, de produção de algum bem. Então, o andamento desses processos é um fator importante a ser considerado para você conseguir analisar, né, os custos envolvidos. Os setores produtivos, também conhecidos como indústria, é aí o ambiente no qual a empresa executa atividades onde bens são transformados, né, matérias-primas são transformadas em produtos finais com valor agregado. Essas indústrias, elas sempre acabam produzindo de modo contínuo, seriado, né, repetidamente, ou até mesmo em massa, grande quantidade. Assim, é comum ser classificado esse sistema de custeio contínuo ou sistema de acumulação por processo. Na utilização desse sistema de acumulação por processo, a contabilidade de custos ela vai se preocupar em determinar e também tentar controlar os custos através dos seus departamentos. Nós vimos lá na última aula, na aula de ontem, né? Nossa, faz tanto tempo essa última aula. Na aula de ontem, nos últimos conteúdos da noite, a gente falou sobre departamentalização, né? Como uma forma de você
organizar a empresa para facilitar esse levantamento dos custos. Então, você vai determinar e controlar os custos através dos departamentos, dos setores, dos processos produtivos que acontecem dentro daquela empresa, e após serem mensurados, aí vai ser feita uma divisão dos custos pela quantidade produzida naquele período. Ou seja, quando a empresa possui essa produção ali de forma contínua, né, produz em massa, ela vai realizar um somatório dos custos daqueles setores, daquelas etapas, dos seus centros de custo, do seu departamento, e aí, em seguida, vai ser dividido, depois que levantou esses custos, vão então dividir pela quantidade produzida, para poder aí agregar a cada produto. A gente viu um exemplo bem detalhado na aula de ontem. Nesse sistema vai haver uma preocupação para que você contabilize os custos de itens individuais, ou então por meio de agrupamentos de itens. Então, os custos eles vão ser elencados por fases do produto, do processo. Pela operação ou até mesmo pelo seu centro de custos, pelo seu departamento. Vai depender do que vai ficar melhor de ser realizado em cada empresa. Geralmente, ele é utilizado em organizações que produzem um grande volume de produtos, como, por exemplo, produção de carros, produção de cadeiras, de geladeiras. Para determinar esse custo de produção de cada produto, vai ser necessário, então, que você divida todos os custos pelas unidades que foram produzidas. Então, se você teve lá um custo total naquele período para produzir 100 geladeiras de 100 mil reais, vamos dizer assim, você vai pegar, então, esses 100 mil e vai dividir pela quantidade para você saber quais foram os lucros por unidade produzida. Mas, para além do processo, você também pode utilizar o sistema de acumulação por ordem. Aqui, você vai utilizar um sistema no qual os produtos são feitos de forma especial. É feito agora aqui sob encomenda. Esse é um grande diferencial para o de processos, acumulação por processos. Ele batia muito na tecla de que eram empresas que produziam de forma contínua, seriadas e em massa. Aqui, não. Quando você for tratar de sistema de custos por ordem, é uma produção por encomenda. Então, você não pode, não tem aí uma produção em massa, né? Cada encomenda vai ter suas particularidades. Então, a organização, ela utiliza aí uma autorização de fabricação de um produto, ou até mesmo para uma prestação de serviço. E essa autorização de fabricação é o que vai ser a ordem para que seja iniciado esse processo de fabricação. É o que eles chamam de ordem de produção. Então, eu fui lá, por exemplo, para contratar uma prestação de serviço, alguém me atendeu de acordo com as minhas necessidades, preencheu essa ordem de produção, e essa ordem de produção é que vai iniciar o processo produtivo nessa empresa. Essas nomenclaturas, ela pode ser também ordem de serviço, ordem de trabalho, ou também pode ser conhecida como ordem de execução, né? Essas nomenclaturas são similares, variando aí de acordo com a literatura que você estiver estudando, ou seja, cada autor pode trazer uma nomenclatura diferente. Mas a lógica é que trata-se aí de você detalhar aquela encomenda. Sistema de acumulação por ordem também pode ser conhecido como sistema por encomenda. E para que a empresa adote o sistema por ordem, é indicado que a forma de produção seja por produtos distintos. Não tem lógica, se eu vou produzir todos iguais, todas as garrafas vão ser desse jeito, que eu produzo na minha empresa, para que eu vou ficar fazendo uma ordem? Tem que ser produtos distintos, que tragam características distintas, porque vai ser aquela ordem que vai dizer quais as características daquele produto. Geralmente é utilizado por empresas que produzem por encomenda ou realizam serviços personalizados. Os custos relacionados à mão de obra direta e os referentes a gastos com materiais de uma determinada ordem de produto,
produção ou de serviço vão ser alocados a partir dos registros que foram mantidos para esse propósito. Ou seja, eles já mantêm ali um histórico relacionado, por exemplo, para certo tipo de serviço, os custos relacionados à mão de obra direta, de quanto é por hora, tá bom? Para que você possa, então, a partir daquela ordem, que só vai, que vale para atender aquele cliente em específico, você vai calcular quantas horas serão necessárias da mão de obra direta. E aí, como você já tem calculado quanto vale essa mão de obra, a hora dela, né? Você então inclui e assim você vai calculando os custos daquela encomenda. Já os custos indiretos, como aluguel, energia, eles vão ser aplicados a essas ordens através de taxas pré-determinadas, com base nas horas de mão de obra direta. Então, eles fazem aí uma relação. Se para cada 1 hora de mão de obra direta, a gente vai estabelecer, então, aqui um custo indireto de tanto de energia elétrica, de tanto referente ao aluguel, para que todos esses custos sejam aí elencados no momento de fazer esse orçamento, né, e ver a formação do preço que vai ser ofertado. Durante a fabricação do pedido, então, os custos eles vão ser registrados da seguinte forma. Os materiais diretos vão ser indicados pelo seu custo real, com base nas informações das requisições para cada ordem de produção. A mão de obra direta, ela vai ser apropriada com base no tempo gasto na execução de cada ordem. Então, você vai levar 2 horas para executar aquela ordem, multiplica pela taxa horária do custo dessa mão de obra, e aí você consegue fechar o custo referente à mão de obra direta. E o custo indireto de fabricação, a gente viu que utilizou o método de rateio, com base em um critério já anteriormente definido. E como ele exemplificou anteriormente, a energia elétrica ficaria linkada à quantidade de horas da mão de obra direta. E assim, você consegue elencar todos os custos daquela ordem de produção. Aí tem um pequeno fluxo do custeio por ordem, né? Primeiro é feito o pedido. Foi feito ali a venda, a contratação do serviço, aí você faz o pedido de venda. O pedido de venda é preparado com base da emissão da ordem de produção. Essa ordem de produção é que vai dar início às operações, onde vão ser alocados todos os seus custos. Aí vai ter lá uma requisição dos materiais que serão necessários para executar aquela ordem. Vai ter lá o tempo de mão de obra direta, outras taxas que estejam envolvidas, com referentes aí, por exemplo, aos custos indiretos. Então, somando esses 3, nós temos os custos de fabricação, que são acumulados em um controle que eles chamam de registro de custo. Então, com base nessa ordem de produção, eles vão conseguir fazer o registro de custo. E esse registro constitui a base de cálculo dos custos desse produto. E são utilizados na avaliação dos estoques finais, na determinação do custo dos produtos vendidos, né? Muito importante, quando eu tenho um registro dos custos, a partir daquele momento, quando eu for fazer um pedido de venda, eu sei quanto cobrar, porque eu sei os custos que estão envolvidos. E aí é trabalhar com a política de margem que a empresa atua. Aqui tem como a gente falou do sistema por ordem e o sistema por processo, aí o livro de vocês traz um comparativo bem interessante entre esses 2 sistemas. É importante, inclusive, que vocês se atenham a esse comparativo, porque eu acho que já ficou claro muitas as características que vão diferenciar o sistema aí por ordem e o por processo. Mas quando você coloca um comparativo, é muito mais fácil para você não esquecer. Desculpa, gente, olha. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Se alguém já tiver passado por isso, conhecer algum remédio aí, ajude. Gente, eu almocei, eu cochilei depois do almoço e acordei 4 horas da tarde, são 2h30. Aliás, perdão, são 6h30, já foram 2h30 desde a hora que eu acordei. E a minha cabeça ainda não acordou, o corpo é um sono, não é de Deus não isso.
Vamos lá. Comparação. Se a gente for analisar quanto ao desenvolvimento do produto, a diferença entre uma produção por ordem e uma produção por processo, lembrando que produção por ordem também por encomenda, e a por processo ela vai ter como base aquela produção em massa, tá bom? Lembre sempre disso. Então, a produção por ordem vai ser de acordo com a especificação do cliente. Agora, a produção por processo é de acordo com a especificação do fabricante, porque ele já tem o rol de produtos que ele fabrica. Nós aqui vamos, você não vai... Ó, uma coisa é você comprar uma janela. Você vai estar construindo a sua casa e você vai encomendar a sua janela. A janela para a sua sala. A janela para a sua sala, você vai ali contratar uma prestação de serviço com entrega de um bem também instalado, mas você vai fazer, quando chegar lá, vai ser uma produção por ordem, uma produção por encomenda. E aí você vai poder escolher, de acordo com o que der na sua cabeça, como é que você quer essa janela. Você tem as medidas padrão que eles utilizam, né? Geralmente é o quê? Se eu lembro, é 1 metro por 1,5 de altura. 1 de largura por 1,5 de altura. É geralmente a medida padrão para uma janela. Agora, eu posso pedir uma janela de outro jeito? Posso. Eu tenho uma janela aqui na minha casa que ela tem ela tem cerca de 4 metros de largura por 2,5 metros, mais ou menos, de altura. Ela é quase uma porta, tá? Mas é uma janela. Foi especificação minha, você não vai encontrar em outra casa, a não ser que eles vão lá, venham aqui e encomendem igualzinho. Agora, imagine vocês indo comprar uma geladeira. Quando vocês chegam para comprar uma geladeira, lá na Maccabi da Vida, no Magazine Luiza, sei lá onde você for comprar, você vai dizer assim, não, eu não gostei do congelador aqui em cima, também não gostei da opção do congelador embaixo, quero meu congelador no meio da geladeira. Pode. Se o fabricante não já tem esse modelo dentro do rol dos produtos dele, não pode, você não vai conseguir. A não ser que você consiga, é muito difícil, eu nem conheço alguém que trabalhe com esse tipo de trabalho personalizado, né? Nesse nível de personalização. Então, você vai ter que se adequar às especificações do fabricante. Ali tem uma limitação. Ele te oferece esse item A, B, C, D ou E, você vai ter que escolher entre um desses. Não vai poder fazer um da sua cabeça. Tem uma grande diferença entre os dois. A contratação desse fornecimento pela produção por ordem, ela tem uma relação subjetiva, né? Aí a concorrência também vai ter uma influência. Já na produção por processo, você vai ter uma seleção mais objetiva, porque só tem aquelas opções, a partir daquelas amostras. Tem essa, tem essa, tem essa. Então, você vai muito objetivamente, a subjetiva não. Ah, eu vou contratar essa pessoa, essa empresa, né? Eu gostei do atendimento, porque na outra empresa eu já não quero trabalhar porque já trabalhei e não gostei. Então, é algo mais subjetivo na hora de você tomar essa decisão. Com relação à produção, a produção por ordem ela é limitada pelo cliente, enquanto a por processo é limitada, planejada pelo fabricante. Ele que vai planejar ali como será essa produção. A dimensão da produção por ordem vai ser o número de unidades contratadas, enquanto que a produção por processo, você vai ter um número de unidades que foram planejadas por essa empresa. O mercado, na produção por ordem, tem poucos compradores, enquanto que por processo vai ser bem diversificado. E aí vocês veem, eu não vou ficar lendo todos aqui, tá, gente? Mas é importante vocês baterem, porque ele trouxe um resumo bem legal, com vários itens importantes a serem aí analisados. Mas eu acho que já ficou clara a principal diferença entre um e outro, né? Alguma dúvida até aqui? Não? Ok.
Rayane, fala aí, vê se eu te escuto. Tá tranquilo, Marcelo, tá dando para entender. Nada. Deixa eu ver aqui a coisa. Fala de novo, por favor, diga boa noite. Boa noite. Opa, peraí. Ouvi um pouquinho, só um instante. Tenta de novo, por favor. Boa noite. Não, nada. E agora? Boa noite. Pronto, obrigada. Tá? Essa Marcela tem juízo. Mas respondendo a sua pergunta, tá tranquilo, tá dando para entender. Tá tranquilo, né? Tá bom. Certo, agora vamos para os sistemas de custos conjuntos. É possível você produzir em algumas fábricas 2 ou mais produtos acabados a partir de uma única matéria-prima ou de um único processo de produção, né? Daquela rotina ali de produção. Então, a partir da mesma matéria-prima, vão ser formados ali diversos produtos. Então, surgem aí custos indivisíveis, que são difíceis aí de você identificar com relação a cada produto. Ele vai dar um exemplo clássico em um frigorífico. A partir de uma única matéria-prima, que é o gado, vão ser extraídos diversos produtos. Você vai ter o couro, você vai ter os diversos cortes de carne. Após certa etapa aí dentro desse processo de manufatura, que chama aqui ponto de separação, vão ser identificados os produtos finais separadamente. E para cada um desses produtos, vão ter ali os seus custos acumulados. A questão, problema, é de determinar o custo conjunto e identificar uma base razoável para conseguir atribuir a esses produtos o custo de material, da mão de obra e das despesas indiretas que foram incorridas até aquele ponto de separação, onde vão se separar aí todas esses produtos, né, advindos aí dessa matéria-prima. Esse autor aí, Leone, vai dizer que esses coprodutos e subprodutos são, na verdade, produtos conjuntos, porque não há uma possibilidade de você fabricar um isolado. Você vai ter o gado ali, por exemplo, para você pegar os cortes, né? Não tem como você, não, hoje eu vou querer só a picanha, vai tirar só a picanha do gado? Como é que o bichinho vai ficar? Não vai sobreviver, né? Produtos conjuntos são 2 ou mais produtos que são provenientes de uma mesma matéria-prima ou que são produzidos ao mesmo tempo por um ou mais de um processo produtivo. A gente pode perceber que um produto ele vai ser definido como subproduto em função do seu pequeno valor comercial quando você comparar com os outros produtos de maior valor, que esses aí vão ser classificados como coproduto. Quem é que está acontecendo aqui? É a alma mexendo aqui no meu computador sozinho. Sim, então pela sua pequena participação nas receitas da empresa e pelo fato deles se originarem, às vezes, de desperdícios, esses subprodutos, eles deixam de ser considerados como produtos propriamente ditos, tá? Pois, se assim eles fossem considerados, né, eles deveriam receber parcelas de custo da produção, e aí o trabalho para o custo tão pequeno, né, não seria proveitoso, então eles consideram. Ainda de acordo com esse exemplo do gado, a gente vai ter o seguinte, a gente tem as carnes nobres, tem as carnes de segunda, que podem aí também, vão ser consideradas coprodutos. Enquanto que os órgãos, o couro e outras partes, né, vão ser consideradas subprodutos. Os ossos, né, os órgãos, eles ainda podem ser processados e se transformar em outros coprodutos. Como, então, a gente pode realizar a distinção em relação aos custos em um processo que é tão difícil ali você definir? Quanto dos custos são pertinentes aos produtos principais e quais devem pertencer aos subprodutos? São perguntas aí que precisam ser respondidas. Com relação aos subprodutos, eles, então, se caracterizam por ter uma pequena relevância dentro do faturamento total
Então, nesse caso, em vez de eles receberem uma apropriação de custos, o valor da venda desses subprodutos, menos as despesas necessárias para a sua venda, é deduzido, então, dos custos do produto principal. Então, vamos levar em consideração o valor de venda, menos as despesas que foram necessárias para a sua venda. Porque as despesas necessárias para a sua venda, você consegue definir, né? Você consegue separar. É diferente daquela que você contratou a pessoa para fazer todos os cortes. Aquela pessoa está fazendo todos os cortes ao mesmo tempo, dos coprodutos e dos subprodutos. É difícil você separar um do outro. Mas, como eles têm uma significância pequena dentro do faturamento, que você vai considerar aqui vai ser principalmente a questão do que você teve de custo para vender esses subprodutos, né? Levar em consideração o seu valor de vendas e, então, deduzir dos custos do principal, do produto principal. Ó, os coprodutos são produtos de importância igual para a empresa do ponto de vista de faturamento. O que importa aqui com relação aos coprodutos vai ser o controle do custo por operação e não por produto. Então, o método mais utilizado para vocês conseguirem fazer essa apropriação dos custos conjuntos é o valor de mercado, onde os produtos de maior valor de venda, eles vão receber uma maior carga de custos. Um exemplo. Para você fabricar os coprodutos A e B, os custos conjuntos, né? Matéria-prima e custos que você teve para transformar aquela matéria-prima, foram num montante de R$50 mil, para você conseguir fabricar coprodutos A e B, R$50 mil. O preço de venda do produto A é R$6 o quilo, e do produto B é R$4 o quilo. E aí foram produzidos nada mais que 60 mil quilos do produto A e 20 mil quilos do produto B. A distribuição dos custos seria, então, da seguinte forma. Produto A, lembra? 60 mil quilos é o que foi produzido. Vezes, qual era o preço do produto A? R$6. Então, multiplique aí 6 mil por R$6. Tem ali, então, R$360 mil de produto. No B, foram 20 mil quilos a R$4 o quilo. Você multiplica os dois, você vai encontrar R$80 mil. Então, desses 80 mil quilos de produtos, você vai ter ali R$440 mil. Então, o que foi que ele fez? Quanto foi que custou? Qual foi o custo conjunto desses produtos? Ele não disse lá no começo que foi de R$50 mil? Pronto. Então, ele pegou esses 50 mil e dividiu pelo todo de receita que esse produto pode gerar. No caso, nós já vimos aqui que ele pode gerar R$440 mil de receita. Ok. Pega os 50 mil, que foi o custo, divide pelo total da receita possível, que foi 440 mil. E aí, para cada um dos produtos, você vai multiplicar pelo total da sua receita. No caso do produto A, o total não foi 360 mil. No caso do produto B, 80 mil. Então, o produto A vai ser 50 mil dividido por 440 mil vezes 360. Então, você vai ter R$ 40.909,09 de custos com relação aos coprodutos A. E para o produto B vai ser de R$ 90.090,91. Então, dessa forma, ele conseguiu pegar aqueles 50 mil de custo que ele teve para comprar e transformar em coprodutos A e B, ele só sabia o total, que era 50 mil, e ele utilizou essa lógica aqui de raciocínio com relação ao preço de venda, a quantidade que tinha de cada produto, para saber quanto pode arrecadar com cada um, para conseguir aí definir para cada produto quanto daquela parcela do custo caberia para cada produto. Produto A, cerca de R$41 mil. Produto B, pouco mais de 9 mil. Certo?
A minha caixinha disse ok. Ela desligou aqui agora na minha cara. Ela disse ok, tudo certo. Dei depois uma lida com calma nessa parte aí desses custos em conjunto, tá? Foquem bem no exemplo, raciocínio, pense um pouquinho, caso tenha ficado alguma dúvida. Tópico 2. Métodos de custeio. Para Heller, os métodos de custeio, eles só têm como função poder determinar o modo como serão atribuídos os custos aos produtos. Como vai ser esse método? Como eu vou fazer essa atribuição de custos aos meus produtos? O formato que a empresa vai utilizar para encontrar esses custos dos produtos que ela venha a fabricar, identificando, então, quais foram os custos que estão elencados com o objetivo de tentar melhorar o processo e reduzir também desperdício. Existe o método de custeio por absorção. É o método de custeio de estoque, em que todos os custos, sejam eles variáveis e fixos, são considerados custos inventariáveis, né? Ou seja, o estoque ele vai absorver todos esses custos de fabricação. É o método de custeio de estoque em que todos os custos são consideráveis inventariáveis. Então, vai considerar todos. Vou mandar mensagem. Opa. O custeio por absorção é uma expressão utilizada para a gente designar um processo de apuração de custos que se baseia em nada mais, nada menos do que você dividir, ou, como é o termo que a gente vai utilizar aqui para divisão nessa disciplina, que é ratear, né, todos os elementos do custo de uma forma que cada centro ou cada núcleo ele consiga absorver ou receba aquilo que lhe cabe por cálculo ou por atribuição. Então, esse custeio por absorção é aquele em que são atribuídos todos os custos de fabricação, diretos ou indiretos, fixos ou variáveis. Tradicionalmente, no Brasil, o método de custeio utilizado pela contabilidade financeira é esse daqui, que é o custeio por absorção, tá? Quando ele vai elencar todos esses custos indiretos que vão ser alocados também aos serviços por meio de rateios. As leis de sociedade brasileiras com relação aos custos se mantêm praticamente imutadas aí desde o advento da Lei 6.404 de 1976, tá? Então, ele tem um foco maior nessa forma de custeio por absorção. Quais são as principais vantagens e desvantagens desse sistema de custeio? A primeira é que atende à legislação fiscal, é uma vantagem, né? Então, deve ser usado quando a empresa busca o uso do sistema de custos integrado à contabilidade. Segunda, que considera o total dos custos por produto. Ele forma custos também para os estoques e ele permite a apuração dos custos por centros de custos. Quando esses custos são alocados a departamentos de forma adequada, então eles possibilitam o acompanhamento do desempenho de cada área. É interessante, porque aí você pode estar analisando e até identificar uma área ali, um departamento, um centro de custo, que não está sendo, vamos dizer assim, muito eficiente, né? Que pode ter ali uma melhoria na sua gestão de custos. Não, estamos analisando aqui que você está com os custos bem mais elevados do que outro departamento. Não tem como a gente, então, fazer alterações. E quais são as desvantagens? Primeiro é que pode elevar artificialmente os custos de alguns produtos. Então, pela forma como esses custos são elencados, pode acontecer de alguns produtos terem indicado um valor de custo que, na verdade, é até um pouco maior do que realmente seria. A outra é que ele não evidencia a capacidade ociosa da entidade. Como ele vê o todo, né, dentro do estoque, ele não consegue vislumbrar isso. E os critérios de rateios, muitas vezes, eles são arbitrários. Então, são arbitrários. Então, eles nem sempre serão justos. O modo de fazer o rateio nem sempre leva em consideração a realidade dos fatos em si, a forma utilizada.
Há também o método de custeio variável, chamado direto. Esse sistema é onde os custos fixos vão ser lançados como despesas e os custos variáveis, que estão linkados diretamente com a produção, né, são aplicados aos produtos. Então, são aqueles que vão variando conforme a produção. Esse é o método indicado para a elaboração de controles gerenciais. No método de custeio variável, são excluídos os custos fixos, que ele vai ficar elencado lá dentro das despesas, né? Segundo o Magliorini, em relação aos custos fixos, enquanto no custeio por absorção, esses custos vão ser rateados para os produtos, no custeio variável, eles vão ser tratados como custos daquele período, indo diretamente para o resultado como se fossem despesas. Então, ele não vai ficar linkado ao produto em si, mas como se fosse uma despesa necessária para o funcionamento da empresa. Ele vai preocupar-se em elencar ao produto os custos variáveis, que são aqueles que efetivamente se alteram a partir do volume produzido. Principais vantagens, ele destaca o custo fixo, que independe do processo fabril, então ele tira fora. Não ocorre a prática do rateio, que por muitas vezes acaba levando a um erro. Evita manipulações, fornece um ponto de equilíbrio, tem um enfoque mais gerencial, ou seja, ajuda mais na tomada de decisão. Os dados necessários para a análise da relação custo, volume e lucro, eles vão ser mais rapidamente obtidos. É porque você está elencando ali esses custos que variam de acordo com o volume diretamente, que são os variáveis. E ele é totalmente integrado com o custo padrão e um orçamento flexível. Quais as desvantagens de você utilizar ele? No caso dos custos mistos, né, aqueles que têm uma parcela fixa e outra parcela variável, nem sempre vai ser possível você separar objetivamente qual é essa parcela variável. A outra desvantagem é que ele não é aceito pela auditoria externa das entidades que têm capital aberto e nem pela legislação do imposto de renda, bem como por uma parcela significativa de contadores. Por quê? Porque fere os princípios fundamentais da contabilidade, em especial aos princípios de realização das receitas, que a gente viu ontem, de confrontação e da competência. Então, esses princípios, eles estabelecem aí que os custos que são associados aos produtos, eles só podem ser reconhecidos na medida em que eles serão vendidos. Lembra que eu falei disso? Já que somente quando for realmente reconhecida a receita, e isso ocorre quando tem a venda, né? É só aí que devem ser deduzidos todos os sacrifícios que foram necessários pela empresa para você obter aquela receita. Então, como o custeio variável admite que todos os custos fixos sejam deduzidos do resultado, mesmo que nem todos os produtos já tenham sido vendidos, ele acaba violando esses princípios. Porque ele vai contabilizar algo que não quer dizer que seja realidade. Uma outra desvantagem é que o valor dos estoques ele não mantém relação com o custo total. E, isoladamente, ele não se aplica para a formação do preço de venda. De acordo com o que foi apresentado, a gente observa, né, que por não atender às exigências da legislação, esse método ele somente é aceito mesmo para fins gerenciais. Só se você quiser analisar os custos variáveis, que dessa forma, por algum motivo, para a sua tomada de decisão, é uma informação mais objetiva que te traz resultados mais, como é que eu vou dizer, mais objetivos dentro do que você procura, né? Aí você utiliza. Mas tem todas essas questões legais aí envolvidas. Aqui mais um quadro comparativo entre os dois tipos de custeio, por absorção e por custeio variável, né?
Aqui nós temos o custeio variável, que classifica os custos em fixos e variáveis, enquanto por absorção não há uma preocupação em fazer essa classificação. Os resultados apresentados no custeamento variável, eles sofrem influência direta do volume de vendas, porque ele vai considerar os custos variáveis, né? Já no custeamento por absorção, os resultados apresentados, eles vão sofrer influência direta do volume de produção e não de vendas. E aí eu deixo para que vocês analisem com calma isso daqui, tá bom? Foquem aí nessa diferenciação, nesse comparativo entre custeamento variável e custeamento por absorção. Eu estou achando tão bonitinho vocês no sábado à noite assistindo aula. Temos ainda esse método aí, RKW, né? Esse nome é enorme, esse nome feio, você fala esse nome não, gente. A sigla aí representa as iniciais de um antigo conselho governamental para assuntos econômicos, esse nome enorme aí. E ele existiu lá na Alemanha, tá? Então não falo alemão. Segundo Martins, ele seria um método aí semelhante ao antigo Conselho Interministerial de Preços. Nesse método vão ser apropriados aos produtos não somente os seus custos de produção, como também todas as despesas da empresa, inclusive as financeiras. Esse método busca, então, uma melhor distribuição dos custos indiretos em determinados períodos da produção. A distribuição de custos indiretos nos departamentos vai permitir uma melhor distribuição dos produtos fabricados, reduzindo a probabilidade de erros e também a transferência indevida de custos indiretos de um produto para outro, porque o que é mais difícil de você conseguir elencar, né, são esses custos indiretos. Você não sabe exatamente quanto que vai em cada produto. A grande vantagem da utilização desse método é o fato dele levar em consideração todos os gastos da empresa, sem exceção. Então, é ótimo, porque tudo que é considerado que é sacrifício é considerado aqui dentro. Assim, de forma mais conservadora, esse método ele ressalta a prudência em considerar como base na formação de preço o montante total dos custos e despesas. E, a partir disso, o preço praticado para cada produto vai realmente permitir a cobertura de todos os gastos, porque ele já elencou todos os gastos, considerou exatamente todos, bastando apenas você acrescentar o lucro desejado aí para obter o preço de venda final. Temos ainda o custo padrão, que estabelece um padrão de comportamento dos custos, vai criar condições para você controlar e avaliar o seu processo produtivo. É através dele que é possível realizar a cobrança de responsabilidades dentro dessa organização. Então, esse custo padrão também pode ser visto como meta para produtos da empresa, porque ele leva em consideração todas as características dessa cadeia de produção. Os principais objetivos do custo padrão é calcular um custo padrão para aquele produto, estabelecer o seu custo real e tentar prever possíveis variações analisando as possíveis causas e efeitos, analisando aí o que é que pode acontecer. Aí tem o ideal, o estimado e o corrente. O ideal vai ser determinado com métodos científicos que são determinados, indicados aí pela engenharia de produção da empresa. É estabelecido através de um mínimo de desperdício de matéria-prima, elencando as condições favoráveis de produção e eficiência da mão de obra. Então, esse daí seria o ideal. O estimado já é determinado por uma estimativa, né? Como o próprio nome diz, uma estimativa para o futuro. Então, eles se utilizam de uma média de custos aí dentro do seu histórico, né, dessa empresa. Não avalia aqui, não considera o desempenho na produção, seja pelo desperdício da matéria-prima, a eficiência da mão de obra, não. Vai fazer uma estimativa para o futuro através da média histórica, de custos históricos. E a corrente, que é a situação entre o custeio ideal e o estimado, fica aí entre os dois, né?
estabelecendo metas para todos os setores da empresa e leva em consideração as deficiências conhecidas. É um valor difícil, mas não é um valor impossível de ser alcançado. Aí tem o custo real, depois nós vamos ver o custo padrão versus o custo real. Custo real nada mais é do que aquele que efetivamente ocorreu no processo produtivo. Né? Bem tranquilo isso daqui. Ele leva em conta o desempenho da mão de obra, leva em conta se houve desperdícios, leva em conta custos de matérias-primas e todas as características que estejam envolvidas nesse processo produtivo. O custo padrão versus custo real. Para os gestores, é importante você realizar essa comparação entre custo padrão e custo real, porque vai ser através desses dados, né, que você pode aí controlar a eficiência dos elementos que compõem o seu processo de produção, e assim você pode buscar corrigir os possíveis desvios identificados no processo. Caso durante essa comparação o custo real fique num valor inferior ao custo padrão, a gente pode considerar que essa variação é favorável. Porém, se o custo real ficou superior ao custo padrão, a variação já é desfavorável. Aqui, já é preciso a gente identificar soluções para tentar reverter esse quadro. Mas por quê? Gente, é fácil, né? O custo real é efetivamente o seu custo no processo produtivo. Aí você fez um padrão que levou em consideração, por exemplo, os custos históricos. Então, ele não corresponde ao real. E aí, quando você compara os dois, você vê uma situação em que o custo real ficou acima do padrão. Se você estiver utilizando o custo padrão, você está perdendo dinheiro, concorda comigo? Porque você está subestimando o seu custo. O seu custo padrão está abaixo do seu custo real. É mesmo que, não, eu estou fazendo aqui umas contas que, vamos dizer assim, eu gasto com o supermercado por mês, sei lá, R$1.000. Mas é com base em algum histórico aí que tem, mas se eu for analisar mesmo o custo real, estava em 1.500. Eu não estou perdendo dinheiro? Quer dizer, pelo menos eu não estou conseguindo gerenciar com informações fidedignas. E aí o custo, então se isso foi identificado, obviamente você tem que correr para quê? Para reverter isso. Opa, sinal de alerta, vamos reorganizar isso daqui, vamos rever custo padrão, vamos ver aqui, porque a gente não pode estar vivendo com essa situação de um custo padrão abaixo do que o custo real. Ao passo que se você encontrar um custo real inferior ao custo padrão, ótimo. Você imaginou que estava gastando R$1.000 com o supermercado, mas estava gastando 900, ô delícia, né? R$100 ali que estava sobrando, né? Imagine que você fez todas as suas contas em cima desses 1.000, um troco aí de R$100. Não que R$100 hoje dê para fazer muita coisa, né? Mas ainda é R$100. Custo de capital. O custo de capital vai ser a taxa de retorno que uma empresa precisa obter sobre os seus investimentos para que ela queira manter o valor da ação inalterado. Ou seja, é o percentual que os investidores eles desejam obter sobre o capital que foi investido naquela organização. A gente sabe que, às vezes, as empresas aceitam investidores. E esses investidores, eles estão ali de graça, eles não estão ali porque são bonzinhos, boa gente, quer ajudar a empresinha Maria, não. Né? Eles buscam uma taxa de retorno. É o que eles chamam ali de custo de capital, tá? Que foi investido. Assim a gente finaliza o tópico 2, alguma dúvida? Nós vamos para o último tópico da noite. Está super de boa essa unidade, né? Eu penso assim que está bem mais tranquila, não são tantos conceitos, não são conceitos confusos, são características bem delimitadas que permitem que a gente consiga até fazer um esqueminha, né? Como aqueles comparativos e estudar por aquilo, sem ter que
buscar grandes exemplos, né? Acho que o que talvez tenha ficado um pouquinho mais delicado tenha sido aquele lá dos conjuntos, né? Dos produtos, subprodutos, coprodutos. Mas, no mais, está tranquilo, gente? Tá tranquilo, Marcelo. Só uma duvidazinha pequena. Tá dando para me escutar? Tá, bem baixinho, mas tá. Fala aí. Eu vou botar aqui no microfone para falar melhor, para ficar melhor a voz. Pelo que me parece, assim, essas formas de controlar os custos e tudo, parece ser uma coisa mais da engenharia de produção, né? Sim, para implantar cada método, não é? Uhum. Sim. Aqui, a importância para a administração não é que o administrador vai executar essas atividades, né? Mas é o conhecer. Mas, inclusive, né, uma das grandes áreas da administração, que eu acho que eu já apresentei para vocês também, é a parte de produção. Pode ser que algum de vocês tenha interesse em se especializar nessa área. E aí ele vai se aprofundar nessa dinâmica, mas imagine que gerencialmente, né, não serão os administradores a definir, ou não, pelo menos não definirão sozinhos, né, como será feito, porque toda essa parte de produção, aí a gente está pensando numa empresa já grande, né, Manuel? Toda essa parte de produção, existe uma outra profissão que abarca, né, que é a engenharia de produção, como o Emanuel bem colocou. E esse pessoal aí, ele é especializado nessa área, vai estabelecer as rotinas, que vai conhecer as tecnologias, as melhores formas de organizar esse modelo de processo de produção deles, e junto com os administradores, analisando esses dados gerenciais, que as decisões serão tomadas. Mas eu enxergo a execução muito dentro da engenharia de produção, sim. Respondi a pergunta? Sim, sim. Show. Tópico 3. Sistemas ABC versus GECOM. Então, com aumento gradativo, e óbvio, né, gente? Algumas empresas pequenas não vão utilizar tudo que nós estamos aqui estudando. Mas vocês precisam ter esse contato, saber. Mesmo uma empresa pequena, estava até falando ontem na aula, né? Coisas do nosso dia a dia, nós podemos utilizar os conceitos aqui aprendidos, né? Utilizar na nossa vida pessoal, de forma prática, a gerir mesmo as nossas vidas como uma empresa que precisa ali, né, ter algum lucro para conseguir se desenvolver. E aí a gente, por que não utilizar essas ferramentas, né? Vamos lá. Através desse aumento gradativo, então, da atividade industrial, bem como cada vez mais complexa essa relação entre você conseguir mensurar os custos e fornecer os mecanismos que vão ser capazes de demonstrar as informações para essa tomada de decisão, foram desenvolvidos alguns sistemas que são capazes de colaborar ou até mesmo dar suporte aos gestores para que eles desempenhem essa atividade estratégica, aprimorando e possibilitando dessa forma o crescimento dessa organização. Um deles é o sistema ABC. O ABC ele surge como uma visão mais estratégica, incorporando novos conceitos de gestão que antes eram ignorados pelos outros métodos. O nome dele é Activity Based Costing, ou um custeio baseado em atividades. É um método de custeio que tem como objetivo avaliar com precisão as atividades que são desenvolvidas em uma empresa, tanto industrial como de prestação de serviços ou até mesmo uma comercial, utilizando aí direcionadores capazes de alocar as despesas e os custos indiretos de uma forma mais realista aos produtos e aos serviços. Esse sistema ABC, ele parte do princípio de que não é o produto ou o próprio serviço que consome recursos,
e sim os recursos são consumidos pelas atividades. E são essas atividades que são consumidas pelos produtos ou serviços. Então, o centro de interesse desse sistema ABC vai se concentrar nos gastos indiretos. A principal característica desse método é a atribuição mais rigorosa desses gastos indiretos ao objeto de custo. Assim, permite-se um controle mais efetivo desses e oferece um melhor suporte às decisões gerenciais. Então, ponto-chave aqui, o centro de interesse do ABC está nos gastos indiretos. Ele não considera que o produto ou um serviço está consumindo recursos, não. São atividades que vão ser consumidas para esses produtos e serviços surgirem, né? Que estarão, então, consumindo esses recursos, as atividades. Marcelo? Oi. Mas aí, é claro que ainda vai ter coisa para falar, mas aí não vai considerar os custos diretos, né? Calma, vamos ver mais para frente. Então, aliás, no entanto, o sistema ABC, ele vai determinar que atividades consomem os recursos das empresas. Assim, elas estão agregando aos centros de custos por atividades. Após essa etapa, ela vai atribuir os custos aos produtos, aí sim, baseado em seu consumo de recursos a cada centro de custo que foi criado dentro dessa empresa. Assim, você consegue determinar quais são os produtos que foram subcusteados e quais aqueles que estão supercusteados. E isso vai ser importante porque vai ajudar e vai gerar uma melhoria nas suas decisões. Se eu estou enxergando que tem produtos, por exemplo, centros de custo que estão supercusteados, a gente tem que agir para tentar equilibrar essa situação, diminuir, e aí você está gerenciando os seus custos, e isso está melhorando as suas decisões gerenciais. Então, respondeu a tua pergunta aí, Emanuel, porque após aquela etapa que ele vai considerar as atividades, aí ele vai atribuir os custos aos produtos, baseados no seu consumo de recursos para cada centro de custo. Não vai entender muito, não. Não, vamos lá. Inclusive, Marcelo, eu não sei se é aí, mas tá um barulho assim de como se estivesse batendo no microfone. Ah, então deve ser que encontrei. Mas já estava antes? Não, começou há pouco tempo. Foi agora. É porque eu estava pegando aqui no computador, deve ter sido isso. Deve ter sido. Através da análise do sistema ABC, vai ser possibilitada a tomada de ações para você melhorar continuamente as tarefas de redução dos custos, como a melhora dos serviços, a avaliação das iniciativas de qualidade, cortes de desperdícios, aprimoramento dos processos de negócios dessa empresa. Então, nesse sistema de custeio, você tem uma melhor visualização dos custos através aqui da análise das atividades que são executadas dentro da empresa. Então, não é que ela não considere os custos diretos, Emanuel, é porque ela vai linkar a partir das atividades, não do produto em si. Cada produto, cada prestação de serviço, ela é feita a partir de atividades, realização de atividades. A gente estava falando ontem de fazer comida, né? Então, para cada etapa, né, para cada atividade ali que está sendo realizada, são fases do processo que serão importantes para você conseguir prestar o serviço ou fazer aquele bem. O que ele vai considerar é que cada etapa dessa é que está consumindo essas matérias-primas e não o produto final, entendeu? Uma etapa de, vamos dizer, a quentinha. A quentinha é um produto que tem uma embalagem, que vai ali dentro um arroz, um feijão, uma proteína, uma salada. Existe a atividade de preparar todos os elementos de forma os alimentos, né? A deixar o que ele chama de mise en place, né? Deixa tudo cortadinho, separadinho, ok. Aquilo é uma atividade. O que é que foi consumido naquela atividade? Pronto, fez ali os custos.
Qual é a próxima atividade? Agora vamos cozinhar. Aí já tem outros custos envolvidos ali, naquela outra atividade. Depois, para outra atividade é o quê? Você vai fazer toda a parte de embalar. Já tem outros. Então, essas atividades que serão feitos os seus custos. Porque pode acontecer que algumas dessas atividades que estejam ou subcusteadas ou supercusteadas, você vai conseguir identificar. E a partir dali você consegue agir para tentar, olha, essa atividade aqui da embalagem está muito cara em relação a todas as outras duas. Vamos ver se a gente não consegue melhorar esse valor dessa embalagem, outras possibilidades. Entende? Então, não é que não considere os custos diretos, é porque ela não leva em consideração, não enxerga, ela não considera que esses recursos são consumidos pelo produto. Eles são consumidos nas atividades e essas atividades que produzem o produto. Deu para entender? Deu sim. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Pronto. Ó, ele vai colocar aqui, ó, no primeiro estágio, ele vai botar esses custos indiretos nesse custeio dessas atividades. No segundo, vai ser o custeio dos objetos. Os custos das atividades são atribuídos aos produtos, aos serviços e aos clientes, assim como os outros sistemas de custeio, ele também tem as suas restrições. Entre uma delas é a de não ser aceito pelo fisco. Né? Esse fisco é um bicho bonequeiro, né? Quer aceitar nada. Embora suficientemente simples, o sistema de custeio ABC... Esse Ruby aqui fica só desligando minha câmera. Só vendo minha mão já velha aí, gente velha. O sistema de custeio ABC tem contribuído para melhorar as tradicionais metodologias de análise de custos. Seu objetivo é rastrear, então, aquelas atividades que são mais relevantes para que você consiga identificar as mais diversas rotas onde estão sendo consumidos seus recursos dessa empresa. E por meio, então, de você analisar essas atividades, é que você vai buscar planejar e também realizar o uso eficiente e eficaz dos recursos da empresa. Você pode até observar que uma atividade está desperdiçando outra, até tempo, né? Não, está gastando muito tempo. Imagina que você está fazendo uma embalagem, onde você tem umas embalagens hoje em dia personalizadas, não sei se vocês já viram, de papel, de papelão, que as pessoas vão botando carimbinho, carimbozinho, aí vão amarrando, escreve com a caneta. Então, tudo isso leva tempo, né? De repente, é uma atividade que precisa ser melhor utilizada e fazer ajustes nela. À medida que as empresas utilizam tecnologia de produção mais avançada, os custos indiretos de fabricação aumentam e o valor da mão de obra direta diminui. Dessa forma, a distribuição dos custos indiretos proporcionalmente à mão de obra direta conduz a um custeio incorreto dos produtos, levando em consideração que agora tem muitos maquinários que substituem a mão de obra viva, né? O trabalho vivo por trabalho morto, que é o trabalho das máquinas. Então, nesse intenso movimento aí de mudanças, o processo de gestão empresarial ele também passa por novos desafios. E esses gestores passam também a trabalhar com novos modelos de decisão. E esses novos modelos vão demandar novas informações. Então, a gente nunca deve esquecer aí que o foco de tudo isso aqui, gente, é gerar informação, que é matéria-prima do processo de tomada de decisão. Mais vantagens aí. As vantagens, então. Formações gerenciais relativamente mais fidedignas por meio da redução do rateio. Ele se adequa mais facilmente às empresas de serviços, pela dificuldade de definição do que seja custos, gastos, despesas nessas entidades. Tem a menor necessidade de rateios arbitrários. Atende aos princípios fundamentais da contabilidade. Obriga a implantação, permanência e também a revisão dos controles internos, que é legal.
proporciona uma melhor visualização dos fluxos dos processos, já que ele tem um foco bem importante nas atividades. Identifica de forma mais transparente onde que os itens em estudo eles estão realmente sendo consumidos, estão consumindo ali mais recursos. Identifica o custo de cada atividade em relação ao custo total da entidade. Pode ser empregado em diversos tipos de empresas. Pode ou não ser um sistema paralelo ao seu sistema de contabilidade. Você pode utilizar ele apenas para fins gerenciais e utilizar um outro para fins de auditoria, de realmente gerenciar sua contabilidade. Pode fornecer subsídios para a gestão econômica, custo de oportunidade, custo de reposição, e também possibilita a eliminação ou até mesmo a redução de atividades que não estejam agregando valor ao produto. Né? Atividades que estejam ali, mas que realmente podem sair sem ter diferença na qualidade do produto ou do serviço ofertado. Por outro lado, temos aí as desvantagens. Gastos elevados para implantação, alto nível de controles internos para serem implantados e avaliados, necessidade de revisão constante, leva em consideração muitos dados, informações, às vezes, de difícil extração. Há também uma dificuldade de envolvimento e comprometimento dos empregados da empresa para contribuir com essa metodologia. Há uma necessidade de reorganização da empresa antes da sua implantação, né? Reorganizar bem essas atividades, tudo nos modos operantes necessários para que você consiga obter as informações. Falta de pessoal competente, qualificado e experiente para implantar e acompanhar. Necessidade de formulação de procedimentos padrões. Você vai, então, ter que padronizar, mas eu não consigo imaginar uma empresa buscando o mínimo de qualidade, tanto interna quanto de externa, sem procedimentos padrões. Não existe nada na vida que, se você não padronizar, que vá para frente de forma contínua, sistematicamente. Você padroniza a sua vida e não percebe, porque é algo essencial que a gente faz intuitivamente. Imagino que vocês tenham padrões de comportamento. Por exemplo, durante a semana, vocês têm as atividades de vocês, trabalham, estudam. E aí, eu aposto que vocês têm toda uma rotina já padronizada. Eu vou acordar, eu não posso passar daquele horário, depois eu tenho que ir para isso e isso. Se eu, sei lá, eu estou fazendo um pessoal que é mais focado aí em dieta e levantar ferro e ter os resultados lá de nível de gordura e tal, aí a pessoa já vai levantar, sabe que vai sair, tem que levar a marmita, tem que levar água, tem que levar o suplemento e levar não sei mais o quê, tem que ter aquele horário para fazer isso, aquilo. Tudo isso são procedimentos padronizados que a gente faz na nossa vida. Para quê? Para que nós tenhamos mais qualidade de vida, para a gente consiga fazer as coisas com calma, que a gente não deixe de fazer coisas importantes, para que a gente mantenha uma qualidade, uma gestão de qualidade na nossa vida. Então, não consigo imaginar uma empresa que consiga realmente ir bem se ela não trabalha com procedimentos padrões. Mas, trabalhar com procedimentos padrões em empresas demanda um tempinho e demanda também conhecimento e demanda uma participação de todos. Então, acho que ela coloca aqui essa necessidade, mas para indicar de que é algo que não se pode fugir, que vai dar um pouquinho de trabalho. Ele não é aceito pelo fisco e a maior preocupação é gerar informações estratégicas do que em usá-las. Sistema GECOM. O GECOM, ele contribui como uma ferramenta de gestão para os responsáveis pela área de custos, mensurar e também otimizar os resultados e, assim, aumentar a eficiência operacional dessa empresa. GECOM significa administrar por resultado, objetivando a otimização desse resultado por meio da melhoria dessa produtividade e da eficiência operacional. Esse modelo é focado, então, na eficácia empresarial. Lembrei a diferença entre eficiência e eficácia, né? Eficiência operacional é você realizar aquela operação no menor tempo possível, utilizando os menores
custos, né? Enquanto que a eficácia é você atingir o objetivo. Então, é direcionado aí para você buscar atingir os objetivos dessa empresa. Sendo compreendido, então, um sistema de gestão e um sistema de informações. Assim como o ABC também, né? Então, ele vai dizer respeito ao planejamento, execução e também controle operacional das atividades. Vai ser estruturado com base na missão da empresa. Veja como ele é tão estratégico que ele já se linka diretamente com a missão da empresa. Em suas crenças e valores e também na sua filosofia administrativa e em um processo de planejamento estratégico que busca aí na sua última instância a excelência empresarial e a otimização do desempenho econômico dessa empresa. O sistema GECOM utiliza fundamentalmente conceitos e critérios que atendem às necessidades informativas dos diversos gestores da empresa para o seu processo de tomada de decisão e que impulsionam aí as diversas áreas a implementar ações que vão aí buscar, então, otimizar esse resultado. Ele abrange alguns requisitos, como o modelo de gestão, o processo de gestão e o sistema de informação. Os conceitos que dão suporte ao GECOM representam características fundamentais que são referentes ao modelo utilizado em relação à avaliação de desempenho e resultado. Ele está muito focado, né, para desempenho e resultado. Como? A eficácia empresarial e resultado econômico. A eficácia vai ser considerada aí como o alcance dos objetivos da organização. E a medida da eficácia da empresa vai ser o resultado econômico, ou seja, essa variação patrimonial do valor que foi adicionado ao patrimônio pelas atividades desenvolvidas aí em um determinado período. Há também a formação do resultado econômico, que vai decorrer do resultado econômico das diversas áreas que compõem essa empresa, cujas essas atividades elas vão funcionar aí sob a responsabilidade de um gestor. Então, elas consomem recursos e elas geram produtos, que são bens ou serviços. Dessa forma, elas executam transações que podem também alterar o patrimônio dessa empresa. O papel dos gestores, a eficácia, né, dessa organização, ela tem que ser alcançada de forma eficiente, ou seja, com um maior aproveitamento dos recursos. Através das suas decisões, então, os gestores eles têm que buscar otimizar o seu desempenho e as atividades que ele controla, que ele tem responsabilidade, para contribuir de forma eficiente e eficaz para o resultado global dessa organização. Os preços de transferências com base no custo de oportunidade. Os preços de transferência se referem aí ao valor pelo qual esses produtos eles são transferidos entre atividades e centros de resultados dentro dessa organização, para que então seja realizada essa precificação com base no custo de oportunidade. Vocês veem o que é o custo de oportunidade, né, gente? É o custo que você paga por estar. Lembra que a gente estava estudando economia, tinha aquele exemplo da empresa que fabricava cobertores e toalhas? Aí dizia o seguinte: para fabricar 3.500 toalhas, dentro da capacidade produtiva daquela empresa, eles tinham que deixar de fabricar 1.500 cobertores. Aquele era o custo de oportunidade. Quando vocês estão aqui sábado à noite assistindo a aula, vocês estão deixando de ter saído com os colegas, sei lá, ou estar assistindo filme ou lendo um livro. Então, é um custo de oportunidade, é um preço que vocês pagam para ter aquela oportunidade. Ele ainda reconhece o aspecto econômico de que a riqueza de uma empresa ela vai aumentar ou vai diminuir à medida em que o mercado vai atribuir um maior ou menor valor para os ativos que ela possui. Então, no âmbito empresarial, se faz necessário você desenvolver sistemas gerenciais de informações que vão possibilitar, então, dar um suporte para a sua tomada de decisão. No caso aqui, a gente tem um sistema de informações sobre os ambientes externos e internos. Aí vamos ter a parte de planejamento e controle
Aí o sistema de informações GECONS vai ter o módulo de simulações, o módulo de planejamento e o módulo que foi realizado. Simulações, você vai fazer simulações de possíveis cenários. Então, você faz o seu planejamento e depois vai dizer o que é que realmente foi realizado em relação ao que foi planejado. Então, é um modelo de mensuração, de acumulação, de informação. Vai alimentar, então, toda essa vai estar linkado diretamente com o planejamento estratégico dessa empresa, tá? E é um sistema aí de informações. O papel aí do subsistema vai ser subsidiar os gestores durante esse período de planejamento estratégico, a partir de informações, né, que ele vai tirar aí tanto de ambiente interno quanto externo. Aqui, as características dizem respeito à utilização de bancos de dados, onde vão ser armazenadas essas informações, sobre o ambiente externo, que por sua natureza vai ser altamente flexível e pouco estruturado, né? Vai ter que tirar aí de jornais, vídeos, pesquisas de mercado, que podem ser realizadas pela própria empresa. O sistema de informações com o módulo de simulação, que a gente viu ali no diagrama anterior, né? Que eram 3, simulação, planejamento e realizado. O de simulação, o papel desse subsistema é subsidiar os gestores durante a fase de pré-planejamento. Então, o GECON, ele vai dar ali um suporte de informações para os gestores nesse momento de pré-planejamento, com informações sobre os resultados econômicos das alternativas que estão ali, né, sendo simuladas, uma vez que ele busca a otimização desses recursos. São características desse módulo aí. Ele é um módulo descentralizado e ele vai viabilizar a mensuração das suas receitas, dos seus custos e dos seus resultados. É legal, né? Você simular antes como é que pode ser que vai acontecer, como é que os custos, as receitas, os resultados prováveis. Isso vai ser importante você enxergar esses cenários possíveis, né? Para escolher aquele que vai ser utilizado no seu módulo de planejamento. Esse daqui, né, já vai ajudar aí aos gestores no momento de planejar, um planejamento operacional que pode ser de curto, médio e até longo prazo. Uma vez que ele vai gerar informações detalhadas sobre os eventos econômicos que você está ali planejando. Algumas características desse módulo de planejamento é que ele é centralizado. Ele vai detalhar as informações no mesmo nível do que acontece de fato quando está sendo realizado. Então, você consegue ter uma visão bem detalhada. Ele contempla as variáveis analíticas dos eventos econômicos, altamente estruturado. Então, é um sistema de contabilidade de eventos que foram planejados. Ele tem compatibilidade com a base conceitual do realizado, que a gente vai ver agora que vai ser o último, e obediência aos modelos de mensuração, de acumulação e também de informação da controladoria, que vai ali fazer toda uma parte de acompanhamento, né? Controlando ali, meio que auditando o que está sendo feito. O realizado é aquele que é feito ali durante a fase de controle, que vai gerar agora informações sobre os eventos que foram realizados. Até agora nós falávamos em algo mais subjetivo, um momento de você planejar ou pré-planejar. Aqui não. Aqui já vai ser o que foi realizado. Então, ele vai permitir o detalhamento das informações no mesmo nível do que você orçou lá no módulo planejamento. Você vai poder comparar os níveis de informação, porque eles vão estar detalhados na mesma quantidade de detalhamentos ali. Contempla as variáveis analíticas dos eventos econômicos também. Também é estruturado de acordo com o sistema de contabilidade dos eventos realizados e é compatível também com a base conceitual do que foi orçado e mantém obediência aos modelos também de mensuração, de acumulação e informação da controladoria. A diferença do módulo realizado com planejamento, quando você planeja e depois vai dizer o realizado, as informações colocadas serão as mesmas. Só que, enquanto um
você elencou o que você buscava, o que você planejou, o outro ele vai dizer até onde tu conseguiu ir. Tu conseguiu alcançar o teu objetivo ou não, se tu ficou abaixo, se tu ficou acima. Ele vai focar nisso. Então, esse sistema ABC, embora a gente, aliás, o ABC, embora a gente já tinha visto, né, que o ABC ele é essencialmente gerencial, embora ele tenha uma contribuição muito forte dentro da parte de custo, o GECOM ele fica ainda mais linkado, né, com a importância dele para essas questões gerenciais, principalmente de planejamento e acompanhamento do planejamento. E aí, gente, finalizamos a unidade 2. Vimos a comparação entre sistema ABC e GECOM. Sistema ABC é um método de custeio que tem como objetivo avaliar com precisão as atividades. O objetivo do sistema ABC é criar informações para a decisão com o intuito de você melhorar a competitividade das empresas, porque se você enxuga mais as atividades, enxuga os seus custos, melhora o seu processo, você está fazendo gestão de qualidade, né? No sistema de custeio ABC, a atribuição dos custos indiretos são feitos em 2 estágios, que é lá dentro do custeio das atividades e também dos objetos. E o sistema GECOM abrange alguns requisitos, que é o modelo de gestão, o processo e também o seu sistema de informação. Ele fica bem numa parte mais gerencial, estratégico, né? Alguma dúvida? Posso encerrar a gravação? Vocês estão ao vivo? Olá! Sim, Marcela. Tá, agora não há dúvida não. Gente, com isso,